Senhor Jesus sempre tem tido cuidado, e sempre teve, de preparar a igreja para dias ruins. Para dias ruins. O Senhor Jesus sempre teve o cuidado de fazer a promessa da eternidade, sempre declarando sobre o bem futuro, mas sempre alertando sobre os dias difíceis. E isso é uma busca do nosso Senhor Jesus ao senso de realidade da igreja, de entender que o mundo não é bom, o mundo é uma diversidade de problemas, há uma diversidade de diversidades, há um caminho de dificuldade, porém a eternidade é o grande repouso. Então, você nunca vê o Senhor nos garantir um mundo melhor, mas sempre nos garantir uma eternidade melhor. E é complicado, porque nós vivemos um contorno de realidade em que nós vivemos expectativas, de alguma forma, que o mundo, por alguma coisa, se torne melhor. Ou pelo menos, o nosso mundo. O que eu digo do nosso mundo? A nossa realidade pessoal se torne melhor. E há uma grande expectativa da humanidade. E eles perseguem esse mundo ideal. Só que tem um problema. Cada um, ou cada grupo, ou cada fatia da sociedade, ou cada espectro de pensamento, cada tipo de pensamento, busca um mundo ideal para si mesmo. E a busca deste mundo ideal, ou dessa sociedade ideal, que resultou em ideologias políticas, filosóficas, religiosas, está muito distante, ou nenhuma delas, sequer, se encontra com o ideal de Cristo, que é a eternidade. A eternidade. O Senhor Jesus, ele tem um propósito de eternidade, ao mesmo passo que ele vira e diz assim: olha, o mundo é o que vocês estão vendo. A minha eternidade é aquilo que vocês não estão vendo. Porém, o pecado, ou a ignorância, nos faz ver um mundo que não existe e não olhar um céu que existe. E esse talvez seja o maior traço da ignorância, ou do trauma que o pecado causa, que é a cauterização da consciência, ao ponto que as pessoas conseguem enxergar um mundo que não existe e não conseguem enxergar um céu que existe, quando o Evangelho veio revelar um mundo que é real, como é, e um céu que é factual, que é verdadeiro. E a demanda do Senhor Jesus, em muitos aspectos, foi avisar e deixar bem claro que o mundo, ele é contrário, ele é antagônico, ele é contrário em todos os sentidos ao propósito do reino de Deus. Não é possível, em hipótese alguma, que nada que seja gerado na ideologia, na cultura, na racionalidade humana, que vá de encontro naturalmente com o propósito do reino de Deus. O propósito do reino de Deus, ele é à parte, ele está fora, está distante, e é fornecido ao homem somente pelo Criador. O reino de Deus é distante da natureza humana, e não é possível que a natureza humana desenvolva filosofia, racionalidade, ciência, tecnologia, cultura, que vá de encontro e se encontre e entrelace ao reino de Deus. Por quê? Porque toda essa estrutura
está comprometida, está em caos. E o nosso desafio é nos desvencilhar, nos desconectar desse mundo para entrarmos para um reino eterno. Então eu quero buscar caminhos agora para que a gente possa desconectar de laços que estão prendendo a consciência de muitos cristãos. Primeira coisa que a gente precisa entender a realidade do que é o mundo. A primeira coisa que eu quero que você entenda, vá aqui comigo, por exemplo, no Evangelho de João. Capítulo de número 17. João capítulo 17. O verso 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são assim como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Vamos orar? Ó Deus, eu peço a Ti, Senhor, dai-nos, ó Pai, compreensão da distinção que temos que ter deste mundo. Ó Deus, prepara-nos para uma eternidade em Ti. Eu peço ao Senhor que abra o entendimento, a consciência, Pai. Abre, ó Deus, de maneira que tudo se torne tão claro, que eles possam compreender, ó Pai, que eles possam participar, ó Deus, que eles possam viver, Senhor, esta verdade. Eu peço a Ti que fale aos corações hoje, pelo poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. O primeiro desafio aqui é a gente compreender o mundo, o que é mundo. O que é mundo? Cada teologia, cada linha de pensamento teológico, dependendo da lente que ele olhar para o texto das Escrituras, ele vai compreender mundo de um jeito. Eu já disse para vocês, né, a gente sempre, por cultura, entende mundo da porta da congregação para fora, ou da porta da minha casa para fora. Não, o mundo é exatamente tudo ao meu redor. E todos os elementos que hoje nós vivemos ao nosso redor é mundo. Nós sabemos que existe o mundo enquanto criação, né? Pelo poder de Sua palavra, Deus criou os mundos, no sentido do seu universo. Tem o mundo como quantitativo e o mundo enquanto estrutura, sistema. Existe um mundo
em que nós precisamos entender o que Ele é, quem Ele é, a sua obra. Só que esse mundo, ele tem elementos que são essencialmente espirituais. O mundo carrega uma estrutura que ela é essencialmente espiritual, uma essência espiritual. E qual que é o problema disso? O problema é que, às vezes, um bom religioso consegue enxergar elementos mundanos, mas ele não enxerga verdadeiramente o mundo. Por que ele não enxerga o mundo? Porque não significa absolutamente nada no reino de Deus ser um religioso. Mas no reino de Deus diz a Escritura o seguinte: nem a circuncisão e nem a incircuncisão, mas sim ser uma nova criatura. O que tem representatividade no reino de Deus não é ser religioso, não é ser pastor, não é ser presbítero, diácono, obreiro, batizado de determinada idade, não. É ser uma nova criatura. E é isso que tem relevância no reino de Deus. Isso gera um aspecto que a nova criatura recebe o Espírito Santo. Deixando esse texto aberto, eu vou te mostrar uma coisa aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 2. O versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do quê? Do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não as podem entendê-las, porque elas se compreendem ou se discernem de que forma? Espiritualmente. Verso de número 15, mas o que é espiritual discerne bem o quê? Tudo. E ele de ninguém é o quê? Discernido. Então, capítulo 2, que fala da presença do Espírito na igreja, que ele vai trazer isso a partir do verso de número 9, fala sobre discernir. Discernir é conseguir compreender, é a compreensão, é a capacidade que alguém tem de ter clareza, lucidez dos fatos. Discernimento, lucidez, clareza. Ele diz que as coisas de Deus parecem loucura para o homem natural, mas para aqueles que receberam o seu Espírito, ele passa a compreender as coisas, ou discernir as coisas espiritualmente. O verso 15, ele chega a dizer, o homem, o que é espiritual discerne tudo muito bem. O que isso significa? Que essa pessoa, esta igreja, e aí eu vou pegar tanto o indivíduo como o coletivo, esta pessoa ou a igreja, quando ela realmente recebe o Espírito de Deus, aquele prometido desde a antiguidade, aquele que foi manifestado em Cristo e através dele dado à igreja, esse Espírito genuíno, ele promove uma boa consciência na igreja. E o que a igreja começa a entender? Ele começa a entender as verdades espirituais. As verdades espirituais. Não é que o indivíduo se torna um espiritualista ou um agente que fica sentindo coisas, mas ele se torna alguém que consegue compreender que tudo que nós vivemos é resultado de uma profunda verdade espiritual. A prova disso é que quando nós vamos em Efésios, capítulo de número 6, no verso de número 12, Paulo diz assim:
Porque não temos que lutar contra quê? Nem sangue, mas sim contra o quê? Potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Ele usa uma linguagem dizendo assim, olha, nós não temos que lutar contra carne nem sangue, nós não temos que lutar contra a criação, contra pessoas. A nossa guerra não é contra pessoas, não é contra pessoas, mas contra hostes espirituais. Aqui ele não ensinou a enfrentar macumba na encruzilhada, não é isso que ele está falando. Aqui ele não está ensinando a desconsagrar água consagrada a alguma coisa. Aqui ele não está ensinando dizer está amarrado em nome de Jesus. Não é essa espiritualidade que ele está dizendo. Esta espiritualidade criada aí, ela é herança dos mitos que desde pequeno, desde do Brasil colônia, vem sido colocado no comportamento de muitos, Aquele que achava que o chinelo virado de um jeito traz algum problema, passar debaixo da escada, agora ele começa a carregar isso dentro da vida cristã. Ele vê uma encruzilhada, ele já fica assim, está amarrado, em nome de Jesus, esse demônio que está aqui. Ele já fica, ele acha que esta que é a batalha espiritual. O Senhor Jesus, o Paulo, melhor dizendo, ele usa expressões em Coríntios, lá no capítulo 12, que me chama muita a atenção, que ele chega a dizer assim no capítulo 12, quando ele começa o capítulo 12, ele chega assim, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ele usa a palavra ignoreis ou ignorante em alguns momentos, para dizer sobre o que ele não quer que aquelas pessoas sejam diante dos fatos. Então, quando ele está falando do Espírito Santo, ele chega a dizer assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, desentendidos. Então, Efésios, Paulo está dizendo, olha, nós não temos que lutar contra pessoas, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra as potestades, os príncipes das trevas. Está vendo? Ele nomeia uma estrutura em que nós temos que lutar. Porque, afinal de contas, nós entramos para o reino de Deus e, consequentemente e inevitavelmente, entramos para uma guerra, uma batalha, um fronte. Houve um determinado momento que o Senhor Jesus diz assim, eu vos deixo a paz, eu vos dou o quê? A minha paz, não é assim que ele diz? Mas teve um outro momento que ele diz assim, não julgueis que vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Ele veio trazer a paz ou veio trazer a espada? Ou isto é uma contradição, ou ele está falando de paz distintas. Quando ele diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz, não dou conforme o quê? O mundo a dá. Então, primeira questão, que ele está tratando de uma paz que não tem relação como o mundo dá paz. Como que o mundo dá paz? De que forma que a paz do mundo existe? Ela existe debaixo de muita coerção, poder do Estado, tentando impedir reações. Vocês lembram uma vez que a polícia militar no Espírito Santo entrou em greve? Que eles começaram, o povo, você achava que o povo é cidadão, Olha o povo maravilhoso, bom dia minha senhora, bom dia. Aí um belo dia, o poder do Estado, da polícia saiu. O que aconteceu? Eles começaram a furtar. Essa é a paz. A paz do mundo é uma paz de sensações, que vai ter na TV. A mesma emissora que corrompe todos os valores, falando de um novo ano, de um novo tempo que começou, com um monte de atores hipócritas cantando junto, provavelmente uns nem se falam uns com os outros,
E volta e meia tem um caso de assédio sexual dentro da emissora, violência, alguma coisa assim, mas esse é um novo ano, no novo tempo que começou. Essa é a paz que pula 7 ondas, essa é a paz do mundo. A paz do mundo, ou ela está pelo poder bélico armado, ou ele está pela a utopia, a ilusão causada pelas circunstâncias. Eles não dão a paz conforme o mundo a dá. E qual que é a paz que ele nos dá? Romanos 5 diz que a paz que ele nos dá é que Cristo fez a reconciliação, a paz entre nós e o nosso Criador. Qual que é a paz que ele nos dá? Qual que é a paz que nós temos que buscar? A paz com Deus. Deixa esse Efésio aqui, vá comigo aqui em Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com quem? Com Deus. É paz com o mundo? Não, com Deus. Por meio de quem? Então, o Senhor Jesus é que fez a paz entre nós e o nosso Criador. Porque se você avançar aqui, ele vai explicar da paz que nós temos com Deus. Olha o versículo 8 de Romanos 5. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele, por Cristo, salvo de quem? Da ira de quem? Do diabo? Do mundo? Não, da ira de quem? De Deus, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos do mundo? Do diabo? Não, inimigos de quem? Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, já sendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, nós também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos o quê? A reconciliação. Com quem? Com o Criador. É por isso que o versículo 1 diz, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus diz, eu vos deixo a paz, ele não está dizendo a paz no mundo, mas a paz com o Criador, aonde o homem arrependido se arrepende de todos os seus pecados e agora ele é reconciliado com Deus. Mas Cristo não prometeu paz no mundo. Quanto ao mundo, ele diz, odiaram a mim, detestaram a mim, vão detestar vocês também. Se alguém deseja ser aceito por Cristo, ele não pode ansiar ser aceito pelos outros ou pelo mundo. Se alguém anseia por ser recebido por Cristo, ele não pode ter expectativas de ser aceito pelo sistema, pelo mundo ou pelas pessoas. Então, ele disse, olha, eu vos deixo a minha paz, mas quanto às relações com este mundo, ele diz, não julgueis que vim trazer a paz, mas vim trazer o quê? A espada. Em vários momentos que ele vai entrar no mesmo assunto, ele vai falar assim, de irmão entregando outro irmão, pai contra filho, filho contra pai. Os conflitos, principalmente por causa da fé em Jesus Cristo, ambudaria, é só você pensar na vida de Paulo. Vamos exemplificar a vida do apóstolo. Antes de ser um cristão, ele tinha posições sociais, atributos de um bom judeu, zeloso, e fazia isso pela sua fé. Ele não tinha problemas quanto à sociedade ao seu redor, respeitado por Roma e por judeus. Mas um dia que no caminho de Damasco, Cristo se manifestou a ele, o seu coração foi transformado, e como ele mesmo diz, com suas palavras, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. A sua vida se tornou um caos. Ele não passou a usar a espada que ele tinha para afligir os cristãos, para agora defender os cristãos.
Ele não passou a usar do seu poder bélico ou de seu preparo técnico. O Paulo que está dizendo em Efésios, olha, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. Vá lá em Efésios, novamente. Capítulo de número 6. Verso de número 12. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem sangue. O que isso significa lutar contra a carne nem sangue? É lutar contra outras pessoas. Porque a nossa própria carne nós temos que lutar. Se você for em Gálatas 5, o mesmo Paulo vai dizer que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Colossenses 3, Paulo diz que nós temos que mortificar a nossa estrutura, os nossos membros, mortificar o nosso pecado, a nossa natureza. O que isso significa? Significa que sim, nós temos uma carne para lutar. Entenda uma coisa, se você não lutar contra a carne certa, você sempre lutará contra a carne errada. É muito comum pessoas que não conseguem lutar contra a sua própria natureza, que elas julgam ser natural a elas, imutáveis, como temperamento, personalidade. Aqueles que acham que estas coisas não são mutáveis, não são transformáveis. Regeneração é uma doutrina de Cristo, ela não foi implantada ou inserida por nenhuma tradição religiosa, foi verbalizada pelo Senhor Jesus dizendo: aquele que não nascer de novo não entra no reino de Deus. Aquele que não lutar contra a sua própria carne, sempre lutará com a carne alheia, sempre lutará contra o seu próximo. Aquele que não combater o seu temperamento, a sua personalidade, a sua cultura implantada ao longo dos anos de sua vida, as suas frustrações, as suas questões, se ele não entender que ele precisa desvencilhar, lutar e combater isso através da vida de oração, através do exame das Escrituras e da obediência, ele sempre lutará contra carne e sangue. Ou seja, aquele que não sabe que tem que lutar contra a sua carne, sempre lutará contra a carne e o sangue. É por isso que você sempre verá crentes inimigos uns dos outros, frustrados uns com os outros, abatidos por causa de alguém, desistindo da fé por alguma circunstância, porque ele não entendeu contra o que deve combater. Ele não compreendeu. E o que é o mundo? O mundo é isso. O mundo é isso. A religião evangélica tenta catalogar o mundo como alguns elementos, comportamentos externos meramente, comportamentos sociais, comportamentos morais que vão para fora da congregação. Não, o mundo é tudo ao meu redor, e tão ao meu redor, que está ao pé do meu ouvido, à base dos meus olhos, à beira do meu coração. E por isso que Paulo diz em Coríntios, dizendo: olha, isso só se discerne espiritualmente. Talvez você possa lutar contra o mundo e está lutando isso com ferramentas naturais. Os cristãos têm dificuldade de entender que eles são beneficiados com instrumentos poderosos. Nós podemos sim vencer o mundo. E lá em João, nós vemos João dizendo: o que é que vence o mundo, senão a nossa fé? E a fé não é uma fé positivista. O que é uma fé positivista? É aquele que, que fica falando assim: não, em nome de Jesus vai dar certo. Essa é a fé positivista. Que ele usa o nome de Jesus como um amuleto para alcançar os benefícios que ele está ansiando.
pouco custa ele preencher um papelzinho de Mega Sena e dizer assim, em nome de Jesus, isso vai dar certo. Pouco custa ele estar num bingo dizendo assim, ó Deus, só falta 2 pedras. Deus, só 2 pedras. Porque é a mesma coisa. O que é a fé que vence o mundo? Qual é a fé que vence o mundo? A fé em sua palavra, a fé na redenção em Jesus Cristo, a fé que Ele nos fará vencer o mundo. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. Paulo descreve o que é vencer o mundo, depois lá em Coríntios, dizendo que ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E a nossa fé é na esperança que este mundo nada mais é do que uma antessala, um salão de espera para uma eternidade futura muito melhor. Assim como você vai a uma clínica, a um laboratório, a fazer algum exame, alguma cirurgia, a sala de espera não é o local da solução da coisa, mas é dentro da sala cirúrgica, ou dentro da clínica, que é a solução da coisa. Da mesma forma, nós estamos numa sala de espera, a nossa solução é a eternidade, o nosso olhar tem que estar na eternidade. Ele diz, essa é a fé que vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em quem Jesus Cristo é. Então, se você não entender que você precisa combater o mundo, e primeiro lugar aonde o mundo se aloja, não é ao seu redor, porque nós nascemos entranhados no mundo. O mundo e nós se confundiam em uma coisa só. Não havia distinção do mundo e nós. Nesse mesmo Efésios, no capítulo de número 2, fala sobre isso. Efésios 2. Versículo 2. Em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo de nossa carne, fazendo a vontade da carne de nosso pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Veja que nós vivíamos entrelaçados com o mundo, nós e o mundo se confundia. Porém, Cristo nos arrebata disso. Ou como diz Paulo, Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que significa? Que nós fomos retirados desse ambiente. Vivíamos sem esperança. Olha o verso 12. Em que outro tempo estavais sem quem? Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos ao conceito da promessa, e não tendo esperança, e sem quê? Sem Deus no mundo, porque nós e o mundo éramos uma coisa só. Então nós lutávamos contra pessoas. Enquanto mundanos e carnais, é comum alguém dizer assim, eu não levo desaforo para casa. Enquanto mundanos e carnais, é comum alguém falar assim, não, agora feriu a minha honra. Enquanto mundanos e carnais, as pessoas vivem olho por olho, dente por dente. Mas enquanto nascidos de novo, eles não têm que lutar contra a carne nem sangue. Eles não têm que provar nada para ninguém. Eles não têm que convencer que estão falando a verdade. Eles não têm que defender a sua honra, a sua moral. E nós vivemos um momento em que muitos cristãos estão vivendo muito da tal baixa autoestima.
E por não entenderem e não discernirem espiritualmente uma coisa, Deus do céu nos elegeu para o seu reino. Se você entender isso, você terá uma autoestima, e não sua. Olha o quanto Deus nos estimou, ao ponto de entregar o seu filho a morrer para um miserável pecador. A autoestima não é a demanda do reino de Deus, porque Paulo vai dizer em Tiago capítulo 4, sinta a vossa miséria, lamente e chore por isso. O evangelho não é dizer para mim o quanto que eu sou bonito e precioso, menininha dos olhos de Deus, não, é pecador, condenado às trevas e precisa se arrepender. E aonde que nós elevaremos a nossa estima? Paulo diz, se eu é para me gloriar, eu me glorio em Cristo. Aonde está a autoestima de Cristo? Na estima que veio do alto, no amor que veio do alto. As pessoas estão na demanda de serem aceitas, serem amadas, serem recebidas, ou na demanda de sempre enfrentar umas às outras. Elas querem viver uma vida em que elas precisam se reafirmar, enquanto o evangelho de Cristo nada mais é do que vencer o mundo na fé em Jesus Cristo e saber que a minha eternidade, como diz Paulo em Colossenses 3, a vossa vida está guardada e escondida em Cristo e em Deus. Os movimentos sociais aí são busca de aceitação. Os movimentos por aí são em busca de aceitação. Ou uma aceitação imposta, ou reconhecida, mas querem. Quantos crentes começaram a regozijar porque tinha crente recebendo troféu imprensa ou troféu alguma coisa por aí? Nossa, como a igreja está sendo reconhecida. Quem disse que isso tem alguma relevância no reino de Deus? Não, porque o evangelho agora está chegando lá nessas pessoas, no Grammy Latino, na Rede Globo. Balela! Balela não, o reino de Deus não é por aí. O mundo é algo muito mais próximo e poderoso. O mundo, o Senhor Jesus, quando prometeu o Espírito Santo, ele diz, em João ele diz, o Espírito que o mundo não pode o quê? Receber, mas ele habita em vós. E qual é a diferença? Porque o mundo não é alguma coisa da porta para fora, o mundo é uma questão existencial, porque enquanto nós estávamos no mundo, estávamos entrelaçados a toda a sua lógica, a toda a sua moral, a toda a sua carnalidade, pensávamos como o mundo, agíamos como o mundo, mas quem tem o Espírito de Deus agora não é como o mundo, por isso que Cristo diz, o Espírito que eu dou, eu não dou ao mundo, eu dou àqueles a quem eu salvei. E salvou de quê? Do cativeiro deste mundo. Então, se alguém pensa como o mundo, vive como o mundo, decide como o mundo e resolve os seus problemas como o mundo, eu posso afirmar sem medo de errar, o tal ainda não recebeu o Espírito da graça de Deus. Porque o mundo não pode receber o Espírito Santo. Então, o mundo tem obras espirituais. O problema do mundo não está na política. O problema do mundo não está na ciência ou na filosofia. O problema no mundo é o próprio mundo. Como disse João em 1 João, porque o mundo jaz no maligno. Eu já falei isso para vocês. O mundo já está, ou melhor, o mundo é mundo, todo esse sistema que você vê é o que é, porque jaz no maligno. Mas qual que é o meio pela qual esse maligno atua? Vós que andais na natureza da carne. Capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2, verso 2. Em outro tempo andaste segundo o quê?
e segundo o príncipe da potestade. Entenda, todo mundano é um potencial marionete nas mãos das trevas. Todo o carnal descrente, ele é um grande potencial marionete nas mãos das trevas. Tudo que você vê da cultura, da mídia, das obras, tudo tem a ver exclusivamente com as marionetes. Tá, você acha ruim as coisas que cantoras como Anitta ou qualquer uma dessas por aí cantam, horríveis? Ela é uma marionete. Ela é uma marionete. Um dia eu vi um pastor falando coisas absurdas sobre pessoas que nem conhecem a Cristo. Aí alguém pode dizer, não, pastor, mas eu já ouvi falar que ela nasceu na igreja. Eu e você também viemos aprender coisas agora. Então ela não nasceu crente. Quando eu vejo ela fazendo essas atrocidades, eu sei que eu preciso orar por esta pessoa. Eu deveria estar orando por ela. Porque se eu não estou no mundo que ela está, porque alguém orou por mim. Mas é interessante que eu vi esse pregador falando mal dessas cantoras. Eu estou aqui chutando que seja a Anitta, eu não lembro. Confesso que eu não lembro. Mas eu acho que a Anitta é a que mais está em evidência, deve ter sido ela. Mas eu não vi ele falando dos pastores corruptos, que roubam, que adulteram, que fornicam com suas membras. Ele não tocou nelas, mas se incomodou pelo fato de uma mulher mundana estar rebolando. E ele falou mal dela, falou atrocidades, falou de juízo sobre a pessoa, um monte de coisa. Mas eu não vi ele virar para o púlpito onde estava sentado um monte de religiosos e falar sobre juízo sobre aquele que mente, sobre a verdade de Deus. Mas o bem é que a igreja não sabe contra o que lutar. Eu tive uma situação esse dia para trás que eu estava prestando um serviço a um cliente e tinha um cara lá que manobrava ou estacionava os carros, eu não sei, e ele era crente. Mas pensa num cara crente, sabe? Crente. Só faltava ter carimbado nele assim, made in céu, feito no céu. Cara crente. E ele conversando com a gente, ele começava a falar língua estranha do nada. Mas ele era muito crente. Eu não conseguia ver como tão crente ele era. Eu trabalhando, ele, e aí, irmão, e já falava uma língua estranha, você falando comigo? Não, essa não foi com você não. Porque ia ficar difícil. E passava pessoas, aí passando pessoas, aí irmão, tem que buscar Jesus, hein? Você não vai para o inferno, você vai acabar indo para o inferno, desse jeito. Aí passou uma mulher, você acha que beleza, leva para o céu? Você vai ver. Aí virou para mim, tem que pregar, né? Você está pregando? Estava pregando para eles. Ele mandou 2 pessoas para o inferno, assim, em questão de minutos, e 2 rajadas de língua estranha em sequência. Eu olhei para aquele homem e disse, ele não discerne absolutamente nada, ele nem faz ideia do qual que é a obra do Criador, pelo que o Criador veio fazer, qual que é a redenção, a obra magnífica de Cristo. Ele está totalmente assim, perturbado pela religião dele. A religião é sim um ópio, é uma droga, entorpece a mente e você passa a delirar e criar mundos paralelos. E você não tem senso de realidade. Quanto ao perdido, deveríamos estar orando. Quanto aos falsos religiosos, o Senhor Jesus diz para condenar as obras infrutuosas. Quanto ao perdido,
Orar. Nós não temos que lutar contra pessoas, não temos que lutar contra um governo, não temos que lutar contra o método escolar, não é essa a nossa luta. Nós estamos vivendo uma avalanche descontrolada, é uma tsunami, e eu vejo pessoas que estão parando para tentar conter as águas de uma tsunami, de uma avalanche que o Senhor nos alertou. Olha, se você ler Mateus capítulo 24, Jesus não está filosofando, e muito menos pré-anunciando alguma comodidade de vida. Ele está dizendo, prepara. E como que os crentes preparam? Com muita dificuldade. Vão aos seus templos religiosos, ou como aqui no caso, a congregação, mas não tem discernimento espiritual sobre o que verdadeiramente é o mundo. Famílias inteiras vão ser destruídas por causa disso, porque o pai de família, ele quer educar os filhos à base de cinto, e não de doutrina, não de ensino da verdade. Não, vou corrigir esse menino, é só no chicote. Não é só no chicote, é com o pai sendo um bom testemunho para o filho, é com pai e mãe sendo presente em fé, bom testemunho e verdade para os filhos. É menos tempo para você e mais tempo para o ministério de ser pai e ser mãe, de sentar, conversar, entender as demandas, orar. Não é dar celular, não é se ocupar de um monte de coisa para justificar. Ô mulher, eu sei que tem que olhar isso, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando. Mas você tem que me ajudar, meu bem, que eu não aguento, eu estou atarefado até o pescoço. Não, tenham discernimento real. O mundo está tragando os filhos porque os pais não são espirituais. Eles não são espirituais, eles se ocupam de qualquer coisa, menos da doutrina, da fé, da oração. Eu quero que você imagine uma situação, você agora que é pai, imagine o seu filho na UTI agora, nesse exato momento, tendo que passar por uma cirurgia de altíssimo risco, 98% de chance de não dar certo. O que você faria nesse momento? Você não pode entrar lá na sala. O que você faria nesse momento, quando seu filho estava na cirurgia? Você iria o quê? Orar. Seu filho está nesta situação. Quando a minha mãe e minha irmã estavam internadas, eu passei 12 horas ininterrupta orando. Os seus filhos, o pequeno de colo, o grandinho, estão diante de um mundo. E que você pode lutar contra a escola. Eu não quero que ensine isso para o meu filho. Você pode lutar contra o Estado. Eu quero que venha outro governo que não deixe isso ensinar. Não é isso. Esse mundo virá e virá como um trator. Está aqui já. Está entrando por todos os mecanismos. Cristo, para a minha salvação, Ele orou até sair sangue dele. E os pais querem o bem dos seus filhos, e não discernem isso espiritualmente, e não oram o suficiente nem para chorar. Mas querem a salvação dos filhos dele. Na verdade, eles querem um filho que não dê trabalho. Poucos pais querem a salvação do filho. No muito, eles querem um filho que não dê dor de cabeça. Tanto é que tem pai e tem mãe que o filho nem precisa ser servo de Deus. Não dando dor de cabeça, ele já está assim, foi bem criado. Trabalha, paga as contas,
Você acredita que tem pai e mãe cristão realizado com isso, com filho e filha que não atende às demandas do reino de Deus, mas só porque é pagador das contas, tem um bom trabalho, um bom emprego? Aquele que tem o Espírito discerne as coisas espiritualmente. Você precisa investir nisso, entender isso. O Senhor nos deu um trabalho, é um chamado, é um ministério, é um serviço meu e seu. Nós estamos lutando contra o verdadeiro inimigo. E Efésios 6:12 diz que este mundo está sobre um governo. 1 João diz que está sobre um governo. Efésios 2, versículo 2, nós vivíamos debaixo desse governo. Deveríamos saber, para acabar com a sua hipocrisia um pouco. Lembra da sua juventude? Desvairada, sem controle? Aquela juventude que você não tem orgulho de falar dela para os seus filhos, existe ela, agora 4.0. E eu nem sei porque eu estou indo para esse lado, que não era nem a demanda. Mas acordem, pais, lutem espiritualmente. Não tem a ver com o desenho da camisa, não tem a ver com o pôster do quarto, tem a ver com coisas muito mais profundas que isso. A compreensão deste jovem, desta criança, desse adolescente, do reino de Deus. Fale desesperadamente para ele o quão é importante se arrepender, crer em Jesus Cristo para a salvação da alma. Eu lembro que um dia alguém me contou aqui, e eu contei aqui, sobre o pregador Billy Graham. Billy Graham, quando estava no final da vida, com esquecimento das suas memórias, não reconhecendo pessoas, todas as vezes que os filhos dele sentavam para visitar ele, filho dele que era pastor, pregador, já estava com o ministério, servindo a Deus como ele servia, ele falava assim: meu jovem, você já ouviu falar de Jesus Cristo? E o filho dele, já senhor, olhava para ele assim: não, pai, o senhor poderia me falar? Ele sabia que Deus enviou o seu filho, e ele começava a pregar por horas, e depois que ele calava, o filho estava ali, ia buscar alguma coisa e voltava, sentava do lado dele: ô meu jovem, alguém já falou de Jesus para você hoje? Alzheimer? Aí um virava e falava assim: ô pai, eu já conheço Jesus, então me fala de Jesus que você conhece. Ele já estava com seus 90 anos, era para estar com a mente descansada, ou como muitos velhos fazendo chatura, não é assim? Implicância? Não, estava pegando na mão do filho, adulto e pastor, e falando de Jesus para ele, um senhor com Alzheimer, que pregou todos os dias de sua vida. E nós, os crentes que falamos sobre eternidade, uma das provas que não temos tantas expectativas quanto ao céu, é quando um pai cristão não olha para o seu filho como uma alma, alguém para a eternidade, alguém cujos pecados sim serão contados, cuja maldade será levada em conta. E como ganhar os seus filhos? Faz o seguinte: tenta pregar para alguém com chicote. Pega a sua havaiana, que você acha que só pulando, jogar a havaiana, bater na havaiana, prender, tirar celular, fazer isso é o suficiente para você ter o seu filho debaixo do seu punho. Então faz o seguinte: vai pregar lá fora e pega uma havaiana e fala, pega o primeiro descrente que você vê e fala assim: vem cá,
Não é assim. Chame-o para o reino de Deus, por um bom testemunho, por vivência do Evangelho, por muita graça. Como diz a palavra em Timóteo, se eu não me engano, Timóteo mesmo, pregando com mansidão, sabedoria. Não discernem o mundo, as pessoas não estão discernindo o mundo, elas se contradizem no próprio propósito. Não discernem o mundo. Agora eu vou para os casais. Não, eu confesso para vocês, não era esse o rumo, mas lá vamos. Deixa aí. Os casais, cheios de incompatibilidade um com o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos de casado, 20 anos de casado que seja, não interessa. Não se suportam mais. Passam todo tipo de conflitos, ou cedem às coisas absurdas, ou vivem em contenda. Eu já disse aqui, a coisa mais comum num casal é quando eles estão em conflito, um está lá na casa esperando, o outro está vindo do trabalho, ele já está assim, não, quando eu chegar lá, vai ver, eu vou falar assim, assim, e não quer me dizer, não quer me dizer assim, vou pegar ela aqui na curva. Eles não estão para solucionar problemas, eles querem mostrar quem é que vence. Carnais, não discernem espiritualmente as coisas. Não tem ninguém a dar o braço a torcer, não tem ninguém para dizer assim, me fala, aí a pessoa atordoada, peraí, me fala o que eu errei, o que não era para ter feito, o que está errado. A pessoa falar, tá, é nisso, tá, vou melhorar, quer provar que está certo, quer ser a certa, quer ser o certo. A melhor coisa que tem numa discussão entre casais carnais é aquele que vence no argumento. É uma sensação de êxtase. Mas espiritualmente não é assim. E se o teu marido, a tua esposa não consegue resolver isso, espere, vá orar, ore, peça ao Senhor, aquele que existe, é Criador e dá graça e o seu Espírito, Senhor, nos dê sabedoria para resolver o nosso problema. São carnais, homens que não sabem administrar os seus dinheiros, seus recursos, mentem sobre os seus recursos, gastam indevidamente. Mulheres que não sabem administrar os seus recursos, gostam de gastar o seu dinheiro indevidamente, não pensam no lar, não pensam na necessidade. Estão trazendo maldade. Por quê? Porque não pensam espiritualmente. Passam tempo com tudo. Você acha, mãe, que você ficando o dia todo com seu filho é o suficiente? Não é suficiente. Você precisa ficar com o seu filho, o trazendo para o centro do reino de Deus. Começa convidando para orar. Leia as Escrituras com ele. O mundo está tão perto, mas tão perto, ao ponto que os crentes não conseguem perceber coisas básicas da relação com outros crentes. Irmãos, como eu não posso suportar um outro irmão, se a base do Evangelho é suportar uns aos outros? Deixa eu te dizer aqui, olha para o lado aí, para a direita, para a esquerda, olha para todo lado aí. Sabe quem você viu agora? Uma pessoa cheia de defeitos. Ela vai congregar, ela pode virar obreiro, ela pode fazer parte do grupo de oração, escola bíblica, ela pode fazer parte do louvor. E com todas as limitações. Pode virar pastor e ter limitações, dificuldades. E o que você precisa entender? Que nós não podemos lutar
contra a carne e o sangue. Dos outros não, mas contra a nossa mesmo. Então você vai ter irmãos que vai ter dificuldades, limitações. Se for coisas aconselháveis, aconselha, orientáveis, oriente. Mas se isso não acontecer, ore. Ore. Eu poderia dizer para vocês o quanto de coisas que eu já vi dentro de uma igreja. Eu já congreguei em igrejas aterrorizantes até. E nem quando o pastor da igreja que eu congregava caiu endemoniado, minha fé abateu. E nem quando um obreiro deu cabo na própria vida por causa da mulher que deixou, eu fiquei abalado. E sabe por que não? Porque esse lugar aqui não é o céu. Esse lugar aqui não é o céu. É no céu que nós temos o corpo transformado em glória. É no céu aonde não há mais choro, não há mais dor. Esse lugar aqui é a reunião daquela pessoa que vai para o trabalho, daquela pessoa que está no meio da família, daquela pessoa que tem inúmeras dificuldades. Bem-vindo, estamos numa reunião de um monte de pessoas com um monte de dificuldades. Se você faz disso de um problema, você luta contra a carne e sangue. E por que você luta contra a carne e sangue? Porque você não lutou contra a própria carne. Porque nós deveríamos amar os nossos irmãos, até mesmo em suas fraquezas. Orar por eles, os respeitar. E tudo isso, irmão, porque nós estamos nos preparando para o que Cristo disse. Olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas Ele também disse, olha, eu vou para um lugar e vou separar para vocês lugar neste lugar. Vocês estarão comigo. Para onde eu estiver, vós vão estar comigo também. Ele disse, olha, o primeiro texto que eu li foi em Atos 2, aqui lá no começo da reunião, os homens que apareceram disseram, olha, esse mesmo Jesus vai voltar. Irmãos, Cristo vai nos levar para a eternidade, aonde nós teremos toda a glória do reino eterno manifestada em nós. E esse é o grande final. Mas daqui até lá, existe a demanda, temos que vencer o mundo. Qualquer um que não ama o seu irmão ainda não venceu o mundo. Qualquer um que resiste ao seu próximo, não venceu o mundo. Qualquer um que não serve ao seu próximo, não venceu o mundo. Parou de fumar, parou de beber, parou de ver isso, parou de ver aquilo, parou de vestir aquilo, parou de vestir isso, tudo bem, mas não venceu o mundo. Você pode parar de fazer inúmeras coisas que outros não vão fazer. Isso não faz de você um vencedor do mundo, porque o mundo não pode estar dentro do teu coração. Porque ao teu redor você não tirará ele. Pelo contrário, o Senhor Jesus diz, peço que não os tire do mundo. Mas Ele não diz, peço que não tire o mundo deles. Nós estaremos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. E quando não há perdão, misericórdia, compaixão, serviço, oração, fé, não há Cristo, só mundo. Se alguém não respeita o outro, é mundo. Se alguém não se atenta à necessidade do próximo, é mundo. Se alguém não respeita o limite, a dificuldade, a limitação, ainda não trabalhada em seu perfil daquele próximo, se você não respeita isso e faz disso causa de oração, você é tão mundano como o outro. Se você quer que Deus te tolere e você não tolera a limitação do próximo, é mundo. E o Espírito Santo é um Espírito que o mundo não pode receber. E aqui se justifica o vazio cristão de nossa geração, em que estão inchados do conhecimento,
mas não tem discernimento espiritual. Porque as coisas de Deus se discernem o quê? E uma das coisas espirituais, não temos que lutar contra carne e nem sangue, mas principados. Existem investimentos das trevas. As trevas são reais e elas investem para que não haja aliança, comunhão, para que não haja prazer congregacional, vida de fé, unidade entre os irmãos, para que não haja oração mútua, serviço mútuo. Existe uma avalanche acontecendo de todo tipo de ideologia, teologia, costumes, tradições, tudo sendo investido, está entrando pelas escolas, está entrando pela mídia, está entrando pela política, mas o grande problema é que os crentes não entendem o que é mundo, não oram pelos seus filhos, não ensinam eles a verdade, não fazem eles ter anseio e desejo de Deus pela própria postura, querem aprumar os seus filhos a trancos e barrancos, quando Cristo é soberano para fazer do corrupto um regenerado, não faria do seu filho. Se ele pegou um perseguidor de cristão e fez ele um dos maiores servos testemunhados da sua geração, não fará das minhas filhas e dos seus filhos, se tal orarmos por eles? Será que o nosso casamento não vai desvencilhar e vencer e romper tantas coisas, se depositarmos profunda oração e humildade para decidir e resolver as coisas? Será que a igreja não venceria as trevas, se os irmãos fossem profundamente dedicados, e principalmente aqueles que ainda resistem? Quando alguém não te cumprimentar, o cumprimente, e não para provar ele alguma coisa, porque eu já vi gente assim, tem dois tipos de pessoas: aquele quando uma pessoa não a cumprimenta, ele fala assim, também nem vou cumprimentar, e tem aquele que fala assim, mas eu vou cumprimentar, eu vou olhar no olho, diz assim, paz do Senhor, minha irmã. Não precisa, porque ambos os dois, esses dois estão cometendo o mesmo pecado, sendo mundanos. Faça pelo amor, chegue até ele, até ela e diga, olha, paz do Senhor, com simplicidade. Romanos 16, 19 diz, sede prudente para o bem e completamente inocente para o mal. Não tente disfarçar o mal de bondade, isso é mundano, e o Espírito de Deus não é dado ao mundo. Não faça isso, ame o teu próximo, e principalmente aquele que pecar contra você, porque não temos que lutar contra carne, e nem sangue. Vai por mim, o maior testemunho que eu te dou às Escrituras, mas eu poderia testemunhar na minha vida de inúmeras vezes que eu tive e tenho que amar pessoas que fazem de tudo para não serem amadas. E eu te confesso que sim, é um amor voluntário e não forçoso, porque eu olho para aquele que me resiste como eu quando resistia à cruz de Cristo. Aí você diz, mas ele é evangélico, você também era. Mas ele escuta as mesmas coisas que eu. E quantas coisas que você já escutou e você não cumpriu ainda? Nós iremos vencer o mundo quando entendemos que o mundo pode estar dentro de nós. Você vai vencer as trevas quando você tiver olhar espiritual para as coisas. Se você combate, vou dizer de novo, se você combate qualquer pessoa ou qualquer situação, qualquer pessoa, carne e sangue, é porque você não combate a sua própria carne. E nesse duelo você pode até vencer contra o teu próximo, mas a sua derrota já está estabelecida, porque você não venceu sua personalidade, o seu temperamento, o seu pecado, a sua altivez, a sua arrogância, a sua superficialidade. Você perdeu. Cristo, quando morre na cruz sendo humilhado, ele não perdeu. Cristo, quando ele é socado pelo soldado, coroa de espinho, quando ele é empurrado, chicoteado, arrastado, levando cruz, morto no Calvário, ele não perdeu.
porque ele não lutou contra a carne e nem sangue. Quer vencer o mundo? Vamos vencer o mundo, irmãos? Primeira coisa que você tem que fazer, você não tem que vencer ninguém nessa vida. O marido não tem que vencer a esposa não tem que vencer o marido, filho não tem que vencer pai, pai não tem que vencer filho, irmão não tem que vencer outro irmão, você não tem que vencer ímpio, você não tem que vencer. Porque em Cristo somos mais. Fique de pé.